Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Vamos analisar uma partida que ocorreu entre Di Berardino, MI, mestre internacional de xadrez, e o Bambino Filho, MN, mestre nacional. Na 10ª rodada, ao terminar a 10ª rodada, o mestre internacional estava na 6ª posição na classificação. E agora entra numa luta direta com o Bambino, mestre nacional, para ver se sobe um pouco, se fica pelo menos entre os 3 primeiros colocados. Já o Bambino, também com muita luta, encara o MI e diz: eu também quero a vitória, eu quero melhorar a minha posição nesse campeonato. Então, começou a partida. E o Di Berardino, ele abriu com o peão da dama, jogando um B4. Abertura forte. Os grandes mestres jogam muito essa abertura, dominam o centro do tabuleiro, colocam o adversário para pensar que tipo de defesa vai fazer, mas o adversário de Berardino, o Bambino, ele veio preparado. Ele manda logo um D5, jogando uma simétrica, D4, D5, buscando a igualdade desde o princípio. Vamos para o gambito. E o Di Berardino gambitou. C4. Topa capturar ou vai desenvolver peças? Ele disse: não, capturar está cedo, vamos equilibrar. E6. Se C4 captura D5, tem E para capturar. Então, ele não captura, porque o desenvolvimento de peças na abertura, D4 ou em qualquer outra abertura, é super importante. Às vezes é até melhor perder um peão na abertura, pelo desenvolvimento de peças que você faz. Isso é quando se faz uma análise que, ao desenvolver a peça, você possa recuperar aquele peão. E ele respondeu com o cavalo F3, começando a tirar as peças da ala do rei, entre o rei e a torre, para fazer o seu roque, construir um castelo para o rei. Então desenvolveu o cavalo F6 e cavalo C3. Olha que a teoria da abertura está sendo posta em prática ou está sendo utilizada, aplicada pelos dois jogadores. E a teoria não pode faltar não, porque quando a teoria acaba, tem que começar a criatividade. Depois da abertura, alguns lances que caracterizam a abertura, aí parte para a criatividade de cada jogador. Roque preparado, bispo E7. Bispo F4. Vai preparar o roque longo, mas esse bispo em F4, ameaçando já o peão de C7, que está defendido pela dama. Esse bispo é forte. Grandes mestres como Magnus Carlsen e outros jogam muito com bispo F4. É a colocação das peças. E Di Berardino escolheu jogar essa linha colocando o bispo F4. Lá vem o roque, defesa total para o rei. Mas uma coisa é certa: o manual do xadrez brasileiro estava debaixo do braço de Berardino. De vez em quando ele abria assim e dava uma olhadinha. Vocês que não viam, mas quem estava assistindo não percebia não. Mas ele abria e dava uma olhadinha no manual. Mas não era um manual de forma literal. Esse manual estava guardado na mente dele. Ele abria assim, olhava assim com os olhos do entendimento. E agora eu vou aplicar a teoria. E quando o adversário faz o roque, ele joga um A3. Qual a finalidade do A3? Impedir a cravada, impedir um ataque. O cavalo não pode... É um lance profilaxo. A profilaxia, falando alto, na partida do
mestre internacional de Berardino. A3, bispo não entra, e em 2 lances, cavalo também não entra. Antecipou tudo isso. E lá vem o lance do bambino jogar 6. Bom, se você com A3 impede meu bispo chegar, A6 também vai impedir o seu cavalo chegar. E3, abriu o caminho para o bispo se mover. E lá vem, primeiro lance, C captura, aliás, D captura C. O bambino diz, olha, te segura aí, ô de Berardino, porque agora eu vou trabalhar em cima do tempo, ganhar tempo em cima dos lances. Cada lance que eu fizer ganhando tempo. E com essa captura, procurou ganhar um tempo. Então, lá vai o de Berardino recuperar seu peão. E agora chegou a hora de trabalhar em cima do tempo. Vamos destruir logo o centro, procurar fazer uma ruptura no centro do tabuleiro. Manda um C5. Seria bom aceitar agora essa troca. C5. Capturar seria bom para o de Berardino. Ele pensa que o xadrez tem que pensar, analisa e fala não. Antes eu não vou querer capturar agora, porque uma vez que eu capturar, pode haver uma troca de damas, e se o adversário capturar, eu tenho um cavalo e tenho um peão também para capturar. Então tenho que melhorar a posição de minhas peças. Esse bispo vai sofrer um ataque logo mais, pode sofrer um ataque com B5, então vou fazer mais aquele lance profilaxo. A profilaxia foi o que não faltou nessa partida. Bispo diretamente para A2. Bispo em A2. O problema aí está com você, ô bambino. Se quer capturar, você captura. Depois eu resolvo a situação que precisar. E quando joga bispo A2, lá vem o desenvolvimento. Cavalo C6. Um ataque, 2 ataques, 3 ataques. Defesa semelhante. Uma defesa, 2 defesas e 3 defesas. O problema é que o de Berardino ainda não rocou. E nesse momento, vendo que o adversário, analisando a posição, o adversário já havia rocado, você vê que está protegido, também tem que proteger o seu. E faz o roque. Olha, será que foi bom? Cavalo ameaçando o bispo. Cavalo H5. Cuidado, que esse cavalo também pode ficar pendurado. Daqui a pouco pode ficar pendurado. Tem uma dama apontando para ele e ele ainda não tem defesa o suficiente. Não, não vou entregar esse cavalo aqui agora, não. Por esse bispo, não. Vou jogar o bispo. E jogou o bispo, hein? Mas é bom esse bispo aí? Bispo E5. Foi o que ele jogou. E se vier um E6? Aliás, F6. Então vai ser obrigado a recuar o bispo, né? Ele joga bispo E5. Primeiro veio a troca no centro. C, captura D. Como é que vai ficar a situação? E E, captura D. Por enquanto, trocas justas. Um peão para cada, 2 peões para cada lado. Não tem vantagem nem para um lado, nem para outro. Mas o de Berardino está na luta. E o bambino também. É uma ousadia tremenda do bambino. O MN jogando com ousadia para cima do MI. E faz cavalo captura. E5. Opa, uma peça para a gaveta. E o cavalo vai de volta. Captura. E5. Só
que agora o cavalo está pendurado. Bambino vai ter que resolver o problema, porque o cavalo ficou pendurado. E o manual de xadrez que o Di Berardino está usando é sólido. O manual de xadrez que o Di Berardino está usando é tenso. É tenso e é até o último lance. Até o último lance vai ser assim, porque foi o que ele aprendeu. Então, o cavalo retorna para F6, foge do ataque e o Di Berardino aí, ele vai ter que fazer aqueles lances, né? Quando ele foge, o Di Berardino vai ter que fazer aqueles lances, né, que ele aprendeu no manual. Aqueles lances um pouco sutis, aqueles lances que tem fundamento. O cavalo voltou para F6, mas ele joga aquele xadrez técnico, prático, teórico, sem joga torre. Seria bom jogar esse lance ou depois do cavalo? Torre E1 é um lance bom, tem fundamento, faz parte do manual. Torre E1, aquele xadrez sólido, aquele xadrez teórico, não tem brilho. Aqueles brilhos que tem as partidas que muitas vezes a gente analisa, vê, assiste, mas está muito técnico, está muito sólido, está muito teórico o xadrez de Berardino nessa partida. Aqui está a prudência, né? A prudência do MI contra a ousadia do MN. Prosseguindo, lá vem a dama dama B6. Mas o que é que essa dama quer fazer aí? Está ameaçando quem? Olha o B2 aqui. B2 não tem ninguém defendendo. Então foi de repente que o Bambino viu, olha, atacar o ponto fraco. Ponto fraco ninguém defende. Está livre. Sabe o que é que o manual de xadrez do MI manda ele jogar? Manda ele jogar dama D3. Não, professor, dama D3. Eu acho que o Berardino errou. Deixou o peão de graça lá, peão de graça. Di Berardino deixa o peão de graça. Será que Bambino vai capturar esse peão? Sabe que Bambino levou muito tempo analisando esse lance? Capturo ou não capturo? E eu que estava assistindo a partida de longe, eu disse, captura. Aceita aí meu pitaco, captura. Ganha um peão dele. Tu ganha um peão, depois ganha o outro de volta. São 2 peões. Aí o Bambino olhou para mim assim, lá fez, vai dar pitaco no jogo de outro. Eu sei o que é que faço. Resolveu não capturar o peão. Mas por que não capturou? Se capturasse, perderia a dama. Não, professor. Como ele ia perder a dama nessa situação aí? Tem como perder a dama? Ó, grave essa posição. Coloque no arquivo da memória de vocês. Vocês que jogam xadrez, participam de campeonato. Esse é o presente chamado presente de grego. Esse é o chamado peão envenenado. Se o Bambino captura, olha o que acontece. Digamos que ele capture com a dama. Oh, veio um peão. E agora vem o lance fatal para que a dama seja eliminada do tabuleiro. A morte da rainha. Cavalo, olha, cavalo, C4. E agora, damita, onde vais? Aqui não dá, tem um cavalo defendendo. B6 não dá, o cavalo veio para C4, controla B6. Capturar A3 também não dá, porque o mesmo cavalo que veio para C4 controlar B6, também controla A3. Uma fuga na linha toda não tem, porque a dama controla as 2 casas, o cavalo também controla.
teria que perder a dama por uma torre, eu acredito que seria. Então ele analisou bem e disse, olha, nanina, não aceito pitaco, nem vou capturar, procurar outro lance melhor. E ele encontrou o lance melhor. E o lance melhor que ele encontrou foi torre D8. O que é que a torre D8 está fazendo aí? Juntamente com a dama em B6, ameaçando o peão de D4, que só tem uma única defesa. A defesa é a dama. Então, aqui está a minha ousadia, Emi. Aqui está a minha ousadia. Resolva o problema. Coloquei o problema agora para você resolver. E de Berardino teria que resolver o problema. Veio com a torre para D1 defender. Reforçar a defesa. E o peão ficou de novo. Ficou, mas não pode capturar, porque se capturar, perde. Cai no mesmo tema. Se capturar, perde. Então, o Bambino resolve desenvolver suas peças. Propor uma troca. Colocar lá o meu bispo, que se ele capturar, a torre captura, depois traz a outra torre, as torres ficam dobradas. As torres ficam dobradas. Mas o de Berardino disse, não. Agora não, seu doutor, espera um pouquinho. Jogou um D5. Por que D5? Bom, esse D5 já impede um bispo entrar. Mas tem o bispo não também, porque captura. E se houver umas trocas agora, como é que fica a situação? Bom, depois que joga bispo D7 e joga o peão em D5, o Sup vai ter que fazer algum lance aí, o Bambino vai ter que fazer um lance que seja útil. Lance útil. Retira seu bispo para E8. Pode ter umas trocas aqui, mas o bispo em E8 depois vai reforçar F7. E nessa posição, como a dama está ameaçada, indiretamente, mas está ameaçada, está na frente da torre, né? A cara está aqui, olha, a torre está na cara da dama. Aí, bom, primeiro é um problema que ele está colocando e eu tenho que resolver o problema. E pega a sua dama, joga em F3. Bom, a defesa está 1, 2, 3, 4. Se eu tirar a dama para F3, mantém o mesmo número de defesas, caso o peão capture. E joga a dama em F3. E aí vem as trocas. F captura, porque se não capturasse, aí quem iria ganhar tempo seria o de Berardino. Capturava, se captura mais um peão dando cheque, para depois capturar a torre, aí ganharia tempo. Então, nesse momento, veio a captura. Captura D. Opa, como é que vai ficar agora a situação? 3 peões para o Bambino e apenas 2 peões para Di Berardino. E começou a ficar mais tensa ainda a partir dessa posição. Não tinha nada de brilho no tabuleiro, era só luta acirrada. Cada um querendo subir sua posição ao término do 91º Campeonato Brasileiro de Xadrez. E então, captura com o bispo. Tem o cavalo para capturar, tem o bispo, tem a torre. Mas ele foi logo com o bispo. Por que com o bispo? Porque o bispo causa uma ameaça a B7 juntamente com a dama. Então, nesse momento, o Bambino disse, não vou capturar agora, mas eu vou fazer um lance aqui interessante. Pega seu bispo, ameaça o cavalo. Bispo D6 ameaçando o cavalo. Mas um problema aí para você resolver, o
de Berardino. E esse lance não foi bom, esse lance foi ruim. Se alguém for analisar essa partida depois, vai perceber que esse lance não foi legal. Então o de Berardino, com o cavalo ameaçado, ele retira o cavalo e faz uma ameaça dupla. Onde é que está a ameaça dupla? Cavalo C4. 1, 2, 3, ameaça dupla. Ameaçou a dama e ameaçou o bispo. Não tem problema, se estou sofrendo essa ameaça aí, a dama se retira, juntamente com o bispo, alinhado na mesma diagonal, ameaçando capturar o peão de H. Bispo e dama alinhados, capturar o peão de H. Então, se esse é o problema que o de Berardino está enfrentando, então vamos procurar eliminar o problema. Cavalo captura D6, começou a resolver. Está igual. E torre captura D6. A intenção é trazer a outra torre e reforçar um grande ataque na coluna D. Ataque e controle. Então, nesse momento, o jogador de brancas aí, de Berardino, diz: vou buscar a minha primeira vantagem. Vantagem, ainda que seja uma vantagem minúscula, porque não teve vantagem grande nessa partida até então. Nada de brilho, foi só luta. Então, ele vai lá e pega o peão de B7. Bispo captura B7. Primeira vantagem, microscópica, mas é uma vantagem. E pequenas vantagens podem se transformar em grandes vitórias. É como diz o adágio: de grão em grão, a galinha enche o papo. Capturou? Maravilha. Capturou B7? Legal. Ameaçou a torre? Legal. Então vamos tirar a torre daí e fazer um ataque duplo aqui. Vou colocar um ataque duplo nessa peça e joga torre B8. Agora tem a torre ameaçando o bispo. Tem a dama ameaçando o bispo. E de Berardino tem apenas uma defesa. Então tem um ataque, 2 ataques e apenas uma defesa. Fica, coloca outra peça em jogo. O que é que vai fazer nesse momento? Bom, se o problema é esse, tem 2 ataques. Eu tenho um bispo lá, tem um ataque e 2 ataques. Então eu vou logo procurar eliminar essa torre. Capturou a torre. É um problema a menos. E a resolução agora de outro problema aí ficou para o Bambino. E aí, Bambino, como é que vai encarar essa parada? Pensa aí o que é que tu vai fazer, se vai capturar ali o bispo ou se vai capturar a torre. Se capturar o bispo, vai ficar perdendo a qualidade. Então ele resolve capturar a torre e assim ainda mantém o bispo pressionado pela torre. Se o bispo sair da frente, agora cai o peão e a torre se instala na segunda fileira. O que fazer? Vamos defender. Por enquanto só tem um ataque, tá tranquilo. Como defender esse peão? Calma, eu estou com o manual de xadrez de Emile debaixo do braço. Embora você não esteja vendo. B4, peões se defendem. E o Bambino faz, pronto, maravilha, sem problema. Eu volto a atacar do mesmo jeito. Um ataque, 2 ataques e apenas uma defesa. E, além de ter um ataque e 2 ataques, ainda estou atacando um ponto fraco, que é o F2, é o fígado, o coração, aí o fígado do rei.
Ah, é? Então eu vou fazer um sacrifício de peças aqui. O manual de onde o Di Berardino aprendeu e conquistou seu título de MI, mandou que ele sacrificasse uma peça aí, deixasse, colocasse problemas aí para o Bambino resolver. Deixa eu bispular, pega o cavalo aí. 1, 2, 3. Cavalo D5. Ameaça a dama, ameaça o cavalo. Mas, professor, Bambino, com a dama, não pode capturar o bispo? Pode, sim. Não tem problema, pode capturar o bispo. Então, na estratégia de Di Berardino, isso o beneficiou. O beneficiou porque ele está ganhando uma vantagem aqui bem pequena, mas é uma vantagem. Na ala da dama, ele tem dois peões passados. E um deles vai promover a dama. Será que promove mesmo? Qual foi a reação, qual foi a atitude, o que foi que o Bambino fez nesse momento? Foi lá e capturou. Capturou o quê? Capturou o cavalo, capturou o bispo com a torre ou capturou o bispo com a dama? O melhor lance é capturar com a dama. O cavalo está cravado. Capturou com a dama. E lá vem os lances táticos no tabuleiro. Agora é a hora do troca tudo. Troca tudo para simplificar. Porque o manual que Di Berardino utilizou para jogar essa partida, ao chegar em uma determinada posição que está ganhando pelo menos um peão, simplifique. E ele foi lá e simplificou. Cavalo, captura, F6, cheque. 1, 2, 3. Se está em xeque, ou mexe com o rei, ou captura. Então ele vai e captura. G, captura. G, captura, F6. Como é que fica a posição? Vamos para as trocas. Quando está tudo bem defendido e ganha um peão, troca-se. Dama, captura. B7. E torre tem que capturar B7. Torre captura B7. Analise a posição e veja como é que vai ficar. Como é que vai ficar? Está analisando aí? Como é que vai ficar a posição agora? Perceba que nessa partida, até então, não teve essa história assim não, sabe, de ter loucuras, porque Bambino responde bem direitinho, sem loucuras, sem gambitos, só aquela sensação de que ninguém quer ser o primeiro a errar. Joga tudo certinho. Mas agora, depois dessa captura, vem aquele lance, ó. Torre, captura. E aí como é que fica? Torre, captura, E8. Se você fizer uma análise da posição, você consegue perceber alguma vantagem para algum dos jogadores? Se o rei está em xeque, ele vai fugir e foge para G7, é óbvio. Analise aí qual é a vantagem que as pretas têm, ou a desvantagem, né? Qual é a vantagem que as brancas têm? 3 peões, também tem 3. 2 peões e as pretas têm 1. Numa posição dessas, olha, já é para pedir demissão. A vantagem é pequena, mas a probabilidade de promover é extremamente grande, porque são 2 peões contra 1. Sem contar que o rei está cortado. O rei não pode passar para a ala da dama para ajudar
a não promoção de um desses peões. A torre está sozinha na luta. Mas, depois do G6, a G7, o Di Berardino disse: agora é a hora de atacar. Sua torre que está, vamos atacar, sai de E8 para A8 e vamos atacar quem está desprotegido. Se alguém está desprotegido, está na hora de atacar. Passou do meio jogo, já chegou ao final e nós vimos aí que no meio jogo teve uma posição equilibrada. Mas quando o Di Berardino começou a ganhar um peãozinho aqui, né, que só foi um que ganhou, e deixar outro peão dobrado, que o peão dobrado equivale a 1, porque um peão só da coluna F segura 2. Então, a vantagem começou a aparecer. O relógio começou a acelerar. É como se tivesse acelerado para o tempo terminar. E isso o Bambini estava sentindo. Bom, parece que o relógio está trabalhando contra mim agora. Mas prosseguiu mais alguns lances. Depois daquela torre em A8, atacando o peão, tem que ter defesa. Como defender o peão? Torre anda uma casinha para B6, está tudo defendido. E vamos esperar o que acontece. Xadrez, eu já disse, não é aquele tipo de xadrez religioso, não. Xadrez de fé, eu tenho fé. Eu tenho esperança. Não é o xadrez de fé, não. Xadrez religioso, não. É xadrez de técnica, é xadrez de tática, é xadrez de estratégia. Esse é o xadrez que se joga no tabuleiro. Eu conheço uma pessoa que diz assim: olha, eu estava quase ganha, terminei perdendo. Bom, eu estava acreditando que ele ia errar, por isso que eu fiz aquele lance. Não acredite que o adversário vai errar, não, porque o adversário procura jogar com precisão. Então, depois da defesa lá da torre, o rei começou a andar. Agora tem um tabuleiro inteiro para chegar perto daquela torre. E nessa posição aí já era para ter pedido as contas. Mas o Bambino é guerreiro, é lutador. Jogou seu rei aqui para cortar, a sua torre para cortar a ação do rei. Mas mesmo assim, prosseguiu o Di Berardino. Agora tem uma torre dominando a coluna C, na qual ele pretende avançar seus peões para promover. Mas vamos desenvolver aqui um pouco as peças, né? O peão, abrir mais uma, correr um pouquinho para ver o que acontece. Vai ter um G3, G3 segura o peão, G3 aqui abre fuga para o rei, vai vir um F6, rei F6. Será que adianta espernear, ô Bambino? Nessa posição, está jogando com um MI, que colocou o manual debaixo do braço e disse: vou praticar o que o manual me ensinou. Torre B7, a linha está dominada, controlada. Se o rei avançar, qualquer casa perde. Então vai ver o rei defender ali o peão, né? E procurar avançar os outros, ver se consegue fazer algum milagre. Lá vem o Di Berardino, ó, A4. Para promover aqui é rapidinho. Se esse peão sai da frente, o outro passa. Lá vem o F6. Não sei se vai dar certo, mas o A5 também foi. Pode até propor uma troca aqui, certo? Até uma troca pode propor. Vamos lá. Jogou F4. Rei se esconde. Se trocar, eu capturo. Desdobrou os peões. A captura foi com o peão de H. Pronto. Como é que está a posição aí? Tem um peão passado. Tem duas ilhas. Né? Podemos dizer 3, 1, 2, 3.
No momento, esse peão não pode avançar, porque se avançar, vem uma troca, e nessa troca que beneficia de Berardino, então o de Berardino joga H6, ainda está o de Berardino joga não, o Bambino, e ainda vai continuar lutando, lá vai o rei F3, é hora dos espectadores, aqueles que estão assistindo a partida ao vivo, ficarem um pouco cansados e olha, tá na hora de tomar um café, porque essa partida está se tornando um pouco assim, enfadonha. Já era para ter pedido aí demissão há muito tempo e ainda está tentando lutar, mas para o Bambino a esperança é a última que morre. E lá vem o Bambino, mantendo o rei cortado. E o de Berardino agora faz aquele lance espetacular. Atacar o peão. Peão está sem defesa. Não tem problema. Eu jogo torre B8, B1 e a torre B1 vamos para uma troca justa. Você captura e eu capturo para tentar manter o equilíbrio e eu correr aí atrás de um empate. Mas sabe o que faz o de Berardino? Manter a posição como está e levar o rei para ajudar. Lá vai o rei. B2, torre B2. Se o rei avançar, vai perder o peão. Ele faz, não tem problema. Eu quero perder o peão, mas eu quero que o meu rei avance. Vai entregar o peão, vai ficar 2 contra 1 também. Vai deixar recuperar a vantagem? Vai. Mas ele disse, agora não, só um minutinho. Deixa eu adiantar mais um pouquinho. E o rei vai embora. C4. A torre dá cheque. O rei foge. O rei está buscando apoio. Ele vai andar o tempo todo aqui até se esconder, pegar aquele peão. O rei faz esse percurso todo, no seu caso, pega aquele peão e depois promove com os outros. Está na hora do Bambino aí tomar uma decisão. Vai deixar a súmula para o Berardino assinar. Nessa posição aí ele ainda joga mais um lance. Torre B2 ele volta, começa a fazer aqueles lances, digo assim, repetidos. Mas o final tá claro aí. No final aí o tabuleiro está começando a ficar espremido. Espremido até o último detalhe. Mas o Bambino continua com sua esperança e ao jogar a torre em B2, esperou o lance de Berardino, que ele jogou C5, rei C5, lá vem a torre dando cheque, o rei fugiu, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se capturar, já sabe como é. Mas ele joga aí a torre em C4. E veio o lance fatal. Rei voltou para D5, ameaçou a torre. A torre não tem mais escapatória. Não tem mais como fugir, como segurar a promoção. Teria ainda esse lance, mas teria aqui o G, né, G4, mas depois da ameaça se captura e depois vai embora. Então nessa posição aqui ele ainda volta para ameaçar o peão, e quando volta para ameaçar o peão de F, cai o peão de A, e quando cai o peão de A não tem mais solução. Ele ainda faz um apelo aqui capturando F, mas quando captura F, os peões avançam rumo à promoção. E aí, ele ainda faz uma tentativa, só mais uma. Mas será que vai dar certo? Analisando a posição, vai embora promover. E nessa posição não tem quem segure. Porque a torre pode ir para a última casa, né? O rei ainda apoia, avança, tem umas manobras aí e a promoção é certa. Então o Bambino abandona a partida. Percebemos que a partida não teve seus brilhos, teve aquele jogo técnico,
esperando um erro pequeno, e foi no pequeno erro onde o Di Berardino conseguiu uma pequena vantagem. Essa pequena vantagem aumentou posicionalmente devido à colocação das peças do tabuleiro, que foram bem colocadas, e isso forçou o Bambino a abandonar a partida. E com esse resultado, o Di Berardino terminou em terceiro lugar, saiu de sexto para o terceiro lugar, um brilhante resultado no 91º Campeonato Brasileiro de Xadrez. Gostou? Dê seu like e se inscreva no canal.